Oi, vamos continuar a nossa aula de Psicologia da Educação? Pois é, né? A gente estava falando sobre teorias da aprendizagem, falamos sobre o comportamentalismo, falamos sobre o humanismo, falamos sobre o cognitivismo e estávamos discutindo o construtivismo e ficamos agora de ver as teorias principais. E vamos começar com aquela que a gente não poderia deixar, né? A teoria genética de Piaget, super importante, um marco na ideia da psicologia da educação, um marco para a ideia da aprendizagem, e a gente precisa conhecer bastante, tá? Então, esse é Jean Piaget, essa foto aqui é clássica dele, tá? 1896 foi quando ele nasceu, 1980 Piaget faleceu, quer dizer, tem tempo, mas nem tem não tem tanto tempo assim, né? Então, está aqui outra foto dele, e a gente tem que conhecer um pouquinho de Piaget para poder entender esse histórico. Então, Piaget era um biólogo suíço, ele começa o seu olhar, o seu trabalho na biologia, e com um estudo entre a interação de moluscos com o meio ambiente. Essa era a ideia inicial de Jean Piaget, que muda totalmente ao tentar conhecer, entender um pouco mais da própria organização humana. Então, o que ele faz? Os moluscos, como todos os seres vivos, se adaptam às mudanças das condições ambientais. Então, ele se convenceu de que os atos biológicos são atos de adaptação ao meio físico que ajudam a organizar o próprio ambiente. Então, esses estudos tiveram uma grande influência sobre as suas explicações para o desenvolvimento humano. Então, ele vai olhando para o homem nessa mesma perspectiva da relação dele com o meio ambiente, de como esse processo de adaptação vai acontecer. E aí, ele começa a inaugurar uma outra área dentro desses estudos, que é a área da psicologia genética ou da epistemologia genética. Esse foi um estudo de Piaget, talvez o principal estudo piagetiano, e ele tentou responder algumas questões que são questões da área da epistemologia. Epistemologia é aquela ciência que estuda o próprio processo de conhecimento. Então, ele tentou responder algumas perguntas, tais como essas aqui que eu vou dizer para vocês. O que é o conhecimento? O que conhecemos? Como conseguimos conhecer o que conhecemos? Como alcançamos o conhecimento válido? Que contribuições trazem o sujeito e o objeto ao ato de conhecer? E outras mais, que são questões da área da epistemologia. E aí, ele começa a organizar a ideia da epistemologia genética, porque ele quer ver a gênese. Genético aqui vem da gênese, do início desse processo de conhecer. E aí, esta frase é uma frase muito importante, até porque ela traz algumas palavras, um vocabulário que é interessante que a gente conheça. Então, ele diz assim, processo evolutivo da filogenia humana, ou seja, a evolução da humanidade, quer dizer espécie. Genia é a gênese, como o nascimento, o surgimento da espécie, a evolução dessa espécie acontece. Tem uma origem biológica, biólogo, né, gente? Então, ele está falando dessa origem que é biológica, que é ativada pela ação e interação do organismo com o meio ambiente físico e social que o rodeia. Então, ele está falando, tem uma parte que é biológica, mas essa parte biológica está em interação com o meio físico e social. Ação e interação o tempo inteiro com esse meio físico e social. E é assim que a filogenia humana vai se estabelecendo. E assim que essas questões da própria espécie vão se estabelecendo. Então, Piaget se voltou para o desenvolvimento humano do nascimento, tá? Ele olha, então, para a criança desde o seu nascimento até a idade adulta. E isso é um processo de ontogênese, porque ele está olhando na vida dos indivíduos esse processo desde que nasce até a sua vida adulta. Então, esse é um olhar da ontogênese. Ele olha para esses dois aspectos do próprio desenvolvimento. Esta é a premissa piagetiana e esta é a perspectiva que ele vai fazer, trazendo sempre como ponto de partida, e a gente não pode esquecer isso, de que somos, para Piaget, organismos biológicos que interagem
com o meio, mas carregando uma tinta bastante forte, dando uma importância bem grande a essa questão de nós sermos biologicamente seres de uma mesma espécie. Você vai entender por quê ao longo da nossa aula, tá? Então, para Piaget, conhecimento é um processo. E, como tal, deve ser estudado em seu devir de maneira histórica. Então, você vai olhar o conhecimento na história do próprio conhecimento. Sua epistemologia tenta estudar como muda e como evolui o conhecimento humano. Então, ele tem alguns conceitos que são fundamentais para que a gente possa conhecer também, tá? Os esquemas mentais, a aprendizagem, nos sistemas de acomodação, assimilação e equilibração, conflitos cognitivos, desequilíbrios cognitivos também, e períodos de desenvolvimento mental, ou estágios de desenvolvimento mental, ou ainda estágios de desenvolvimento cognitivo, são vários nomes para isso aqui. A gente precisa conhecer todos esses conceitos para que a gente possa avançar nos estudos da teoria piagetiana, tá? Então, vamos lá. Entendendo o que são os esquemas mentais. A gente está falando de uma mente que é dotada de estruturas, do mesmo modo que o corpo tem estruturas. Então, a mente humana, a mente não é algo exatamente palpável, tá? A gente não está falando do cérebro, a gente está falando de mente, que teria, então, estruturas, tá? Organizadas. Então, os esquemas são as estruturas mentais ou as estruturas cognitivas pelas quais os indivíduos se adaptam e organizam intelectualmente ao meio. Então, esses esquemas são as formas que os organismos vão utilizando, vão ampliando e usam para se adaptar ao meio. Todos nós temos esquemas mentais. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês do que seriam esses esquemas, só para vocês entenderem, tá? Imagina que na nossa mente a gente tem um lugar para guardar todos os nossos conhecimentos, é como se fosse um armário. Um armário com várias gavetas, tá? Então, esse armário com várias gavetas são os nossos esquemas mentais. As nossas gavetas podem estar com pouca informação e a gente pode ter tempo e outras informações para fazer com que essas gavetas fiquem mais cheias. Ou a gente pode criar novas categorias e, com isso, necessitar criar novas gavetas para poder encaixar novos conhecimentos. Então, a estrutura mental é isso. Olha, como é que a gente coloca, como é que a gente utiliza essa situação para que a gente possa, cada vez mais, se organizar intelectualmente e, assim, se adaptar ao meio em que nós vivemos. Então, assim, os esquemas mentais não são objetos reais, não são observáveis, são construtos hipotéticos, como eu falei para vocês, da mesma maneira que inteligência é um construto hipotético, criatividade, capacidade e etc. Eles mudam continuamente, tornam-se mais refinados, tá? Então, se aquilo não me serve mais, eu substituo por outra informação, eu vou ficando cada vez mais refinado, e eles se modificam com o desenvolvimento mental. Todos os esquemas mentais vão se modificando. Quanto mais você aprende, mais modificações nesse esquema mental você tem. Então, assim, todo esquema é coordenado com outros esquemas e ele próprio constitui uma totalidade com partes diferenciadas. Então, você pode pensar numa rede de conexões, tá, do esquema mental, porque ele está coordenado com outros esquemas e ele mesmo tem a sua totalidade, que tem partes diferenciadas. Os esquemas cognitivos dos adultos são derivados dos esquemas sensórios motores da criança, porque se ele está olhando da evolução, ele parte o seu olhar da sua observação das crianças e vai evoluindo e vai ampliando a faixa etária para a gente entender que aquilo que o adulto tem, os esquemas cognitivos, são derivados daqueles primeiros esquemas das crianças, que eram os esquemas sensórios motores, que a gente já vai ver quando a gente for estudar os estágios, ok? Então, os processos responsáveis pelas mudanças na estrutura cognitiva são, segundo Piaget, a assimilação, a acomodação e a equilibração, que nós vamos começar a estudar agora, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala de assimilação, a gente fala de um termo que é emprestado da biologia. Então, assim, o alimento é ingerido, digerido e assimilado, não é assim?
Ok. De forma semelhante, a experiência é assimilada e é processada. A assimilação, então, pode ser vista como um processo cognitivo de colocar ou classificar novos eventos em esquemas existentes, processo pelo qual o indivíduo se adapta cognitivamente ao ambiente e ao organismo. Então, por exemplo, está vendo aqui a imagem, essa aqui é clássico de Piaget. Então, o menino está olhando assim, ó, 4 pernas, maior do que gatos, amigo, nariz molhado, bonito cachorro, bonito cachorro. Na realidade, isso aqui é uma vaca. Mas se você olhar para as categorias, olha o que ele está falando, ele está fazendo uma assimilação. Ele olha aqui para a vaca e ele assimila com o conhecimento anterior que ele tem, que é um conhecimento de um cachorro. E ele acha semelhanças. Este é um processo de assimilação. Então, a gente pode entender a assimilação como um processo inicial de aprendizagem. Quando eu entro em contato com algum conhecimento novo, eu vou tentar encaixá-lo nas minhas estruturas mentais, nos meus esquemas mentais, estruturas cognitivas anteriores, para que eu possa chegar a uma conclusão a respeito desse novo saber. A gente pode continuar. A assimilação possibilita a ampliação dos esquemas mentais e, pela assimilação, os esquemas mentais incorporam os elementos que lhes são exteriores e que são compatíveis com a sua natureza. Então, eu posso ampliar aquilo porque aquilo é compatível com a natureza do que está sendo ampliado. O que acontece com a assimilação? Ela é um processo inicial, mas eu não posso parar na assimilação. A gente chega, então, a um outro momento, que é o momento da acomodação. Então, os esquemas dos adultos são diferentes dos das crianças. Piaget descreveu e explicou essas transformações pelo processo de acomodação. Então, vamos lá. Ocasionalmente, um estímulo não pode ser assimilado por não poder ser encaixado em nenhum esquema pré-existente na estrutura cognitiva. Então, olha só, conheci alguma coisa nova, mas eu não tenho nenhum elemento em que eu possa encaixá-lo completamente. Esse novo conhecimento não cabe naquela gavetinha que eu tinha classificado. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acomodar. Então, preste atenção aqui na imagem. Isso aqui é um sistema cognitivo. Esse sistema cognitivo tem critérios, são categorias que foram criadas. Então, o sistema cognitivo aqui, para nosso exemplo, a gente tem um A, o B, o C e o D. Então, a gente tem aqui, ó, esta possibilidade de um encaixe perfeito no esquema A. E este aqui, que tem um encaixe no esquema B, mas o encaixe não é tão perfeito, uma vez que a gente fica aqui com uma diferença, uma modificação aqui. Tá? Então, na realidade, os dois são elementos do meio ambiente. Enquanto um tem um encaixe perfeito, o outro tem um encaixe imperfeito, porque tem uma falha aqui naquilo que parece ser proposto. Então, nessa situação aqui, quando você tem esta perspectiva da falha, olha o que acontece. A gente tem que criar um novo esquema no qual a gente possa encaixar o estímulo. Ou então a gente tem que modificar um esquema prévio para poder incluir o estímulo. Vou voltar aqui na imagem só para a gente poder rever. Neste caso aqui, ó, a assimilação não vai acontecer. Aqui eu tenho uma assimilação direta, mas aqui eu não tenho mais, porque eu tenho uma diferença. Vou marcar aqui a diferença para vocês. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho. Estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes, na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê?
porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.